entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Monkeymac, locação de caminhões Monkey e guindastes. monkeymac.com.br. Comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Hoje, com Eliel Almeida. Eu não entendi o que ele falou. Eliel Almeida. Que sacanagem, hein, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Boa tarde pra vocês. Começamos 2025, hein? Feliz ano novo, gente. Chegamos, hein, com mais um Arena CBN. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Não tem nada pra falar. Nada. Absolutamente nada. Quer dizer, tem um monte de jogo acontecendo aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior ou da Copa São Paulo. Aliás, esse ano não tá sendo, hein? Copa São Paulo de Futebol Chuva. Falávamos disso esse semana ano passada. Não está sendo. Eu não prestei atenção semana passada no programa. A gente percebeu. Mas é bom estar de volta à apresentação deste nobre noticiário esportivo. Sentimos sua falta, meu amigo. Ah, percebi. O pessoal gosta de você. Mais ou menos. Né? Não, gosta. Mais ou menos. Tudo bem, Antônio Luque? Tirando as coisas ruins, o resto tá tudo bom, graças a então Deus. sobra Que 1%. saudade. Que saudade de você. Você faz falta. O pessoal pega no seu pé? Pega. O pessoal critica, às vezes, algum... Esse aí é o Júlio. O pessoal pega no pé a respeito das suas opiniões? Sim. Mas você é o dono, você é o pai dessa criança. Ah, é? E você deixa essa criança pra gente cuidar, a gente não tem aquela malemolência, se é que você me entende. Ultimamente eu tenho feito isso, deixado muita criança, viu? Pro pessoal cuidar. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. A gente não combinou, novamente. mas todo mundo de preto hoje, hein, velho? Eu também de preto, nossa. Até o Scheibe tá de preto hoje, velho. Meu Deus, parecendo torcida do Atlético Paranaense. Que coisa, hein? Bom, uns voltam, outros não, né? Nobre William Cabelo não faz mais parte do quadro de representantes no Arena, mas a gente segue procurando um novo talento pro ano de 2025. O sarcófago nunca mais será o mesmo, hein? É Verbe, né, que chama o rapaz que tá sendo cogitado aqui? Foi oferecido. Liderando a lista. O empresário ofereceu ele. Parece que assim, vai abrir negociação. Vai. A comissão técnica enxerga com bons olhos. O jogador polivalente. Joga em várias funções. Tudo bem, Chaibeta? E aí, Eliel? Boa tarde, ouvinte CBN. Finalmente, hein, Eliel? Começando o ano de 2025, tamo aí. Uma indiretinha, você fez muita falta, é brincadeira, cara. Você dá um ar de coisa leve pro programa, assim. Alguém tem que ser leve nessa bancada, né, Chay? Ó, Lupe pesado. Carlão, consciência pesada. Mas muito. E o Scheibe, meu passado me condena, então, pô. Alguém tem que ser, hein? Essa é boa. Ô, Scheibe, você que é o nosso placar, quanto tá os jogos aí da Copa São Paulo de Futebol Chuva? Tem jogo rolando agora ou não? Na Rua Javari, o Vasco tá vencendo o Juventus por 1-0. Boa. Aqui em Salto, Ituano e Esfera estão empatando por 0-0. Tudo Ituano e começo quem? do segundo tempo.
Esfera aqui de Salto, né? Ah, esse time joga um futebol redondo, viu, Carlão? Esfera, rival, né? Rival. De Salto de Itu. Aliás, o Primavera tá disputando alguma coisa? Não, né? Não, tá fora da copinha. Pra variar, né? E olha que teve 614 clubes participando. Pra variar, né? O América Mineiro tá empatando com Fortaleza 1-1, Santo André 0, Vila Nova 1, Zumbi 0, União Suzano também 0, viu, Eliel? Esse Zumbi é da onde? Alagoas. O pai do Hendrick, né? Que é o gestor. É verdade. Ganhou do Flamengo, hein? Do Flamengo. Aliás, outro ponto. O Palmeiras vai pegar um time que chama Referência. Referência. Se você quiser, eu posso dar a referência dele pra você. Dê a referência. O Referência, ele é um clube filiado à Federação Paulista de Futebol em 2022. É o chamado Clube Empresa. O que é o Clube Empresa? Da onde é? É de Embu das Artes, Grande São Paulo. O Clube Empresa, ele tem o foco em revelar e vender atletas. Claro que participa de torneios de base e alguns até de campeonatos profissionais. Mas o principal objetivo é formar jogadores, vender atletas e, com isso, ter uma pequena, média ou grande porcentagem em caso de venda futura. É mais ou menos isso. Não é 1 milhão também, não. Ué, depende. Às vezes o cara se destaca. Por exemplo, às vezes o jogador vai bem contra o Palmeiras do Referência. Aliás, o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque contra o Aster lá da onde que era? Nossa, mãe, Fábio Chaves. Ano passado caiu pro Aster, hein? Itaquaquecetuba. É isso aí. O que é o Aster? É um time empresa. Mas não tá esse ano, né? Esse ano acho que não tá. Esse ano não entrou. Tá sim, foi eliminado na primeira fase. O Corinthians vai pegar o Falcon, é o duelo do Falcon contra o Gavião. O Falcon, tudo que eu disse pro referência. Se aplica ao Falcon. Mas o Falcon joga hoje também, né? O Falcon joga campeonato profissional lá no Sergipe. Ah, é de Sergipe, o Falcon? É. Eu jurava que era Corinthians às 5h30, Corinthians hoje. Eu jurava que esse Falcon era lá do norte, mas é do Nordeste brasileiro. E você colocou pra gente assistir Zumbi Suzano. É o que tá tendo agora. Parabéns, hein, Lucas? É com o locutor. Tá tendo Vascão. É com o locutor preferido de Carlos Eduardo de Freitas ou não? Gente do céu, fomos lembrados na transmissão. Não tinha nada pra narrar, o cara fica lembrando os outros. Ele tinha tomando cada bronca agora, rapaz. Tinha transmitido 2 jogos da Ponte. Aí ontem acordei disposto a acompanhar o Guarani. Aí eu... Por que disposto é um sacrifício? Não, eu não entendi esse disposto. Você pode explicar? Não entendi. Não, eu acordei. Você entendeu, Chaib? É um sacrifício pra ele assistir o Guarani? É, obrigação de trabalho. Prazer, entendi. Meu Deus do céu. Tô vendo prazer. Aí acordei, vou acompanhar o nosso glorioso Guarani. Aí a narração era com ele, é o Evandro, né? Evandro, narrador raiz, que mandou um abraço pra Carlão de Freitas e Marco Guariz e Júlio Nascimento também. Júlio Nascimento também, né? Também. Aliás, tá voando o Júlio Nascimento, hein? Que fazem. Ele é grande, Júlio Nascimento. O Júlio Nascimento poderia jogar no vôlei, né? É? Por quê? Porque o homem tem de bloqueio na vida, eu vou te falar. 4:13, que isso aí? Que trilha é essa, cara? A trilha do vôlei, pô. É verdade. Vamos juntos até às 5 da tarde. Cadê os ouvintes, hein? Será que tem alguém começando o ano igual a gente? Ô, Eliel, vou falar uma situação pra você. A gente só teve participação semana passada. Do Cristiano Salviani? Não, porque nós fizemos enquetes muito polêmicas. Fórmula 1, quem foi melhor... Aliás, eu tô assistindo a série do Senna, hein? Muito boa a série. Ainda bem que voltou cedo, hein, do ano. Voltou cedo pra Terra, hein? Tava em Nárnia, né? Então, o pessoal não participa, o pessoal não quer mais participar. A gente pergunta de futebol, os caras querem participar de comida. A gente pergunta de comida, os caras que querem participar de futebol critica, porque a gente tá perguntando de comida. Vocês são muito xarope. A gente é xarope, mas a gente precisa achar mais ou menos aquele caminho, a veia. Por exemplo, eu não vi que dia que é hoje. Pode ter algo importante. Hoje é dia 13 de janeiro. Hoje é um dia de uma data importante. O que é? Você vai ver aí. Hoje é dia 13 de janeiro. Aniversário de uma cidade emblemática brasileira, hein? Ela nem tem aqui, ó. Não tem. Não, vai no aniversário de cidade. Você vai ver ali o aniversário. Dia 13 de janeiro, uma data importante, hein? Aniversário. Mas tem festa ou não? Tem, aqui é uma festa com bolo. Sabe aquele bolo de metro? Sim. Você já comeu bolo de rolo? Já. É muito bom, né? Lá no Recife é muito bom. Essa daqui? É essa aí. Eu não vou ler, não. Mas hein? é aniversário da cidade. Parabéns pra ela. Qual que é o nome da cidade? Fala aí, eu não consigo falar isso aqui. Tejuçuoca, no Ceará. Grande boa. Tejuçuoca.
terra de uma rapadura maravilhosa, hein? Eu nunca marquei. Almenara, em Minas Gerais. Sucupira do Norte, no Maranhão. Caldas Brandão, na Paraíba. E Pedra Lavrada, não é lavada, é lavrada na Paraíba. Lá na Pedra Lavrada é a terra dos mineiros, dos garimpeiros, é isso aí. Bom, mas enquete pra uma segunda-feira como essa, hein? Agora você me apertou, hein, Lu? Não sei, hein? Aí, já começou, já. Eu mal cheguei, já recebo paulada. Você ficou recebendo paulada no meu lugar, Lu? Recebi, olha, e principalmente aquelas que a gente nem imagina, é a que mais dói. Notícia do ano, o apresentador mais presente da rádio finalmente deu pontapé inicial em 2025. Será que é pra valer ou só apareceu pra bater a meta de presença? Olha, quem é o maldoso? Alexandre, né? Sempre o Alexandre, né? Alexandre, eu não sei. O Alexandre deve sonhar comigo, hein? Alexandre Boa tarde, Arena. Achei que o homem voltaria só depois do carnaval. Tá em negociação. Mas veio fantasiado, hein? Chegou fantasiado. Boa tarde. O pessoal mandando áudio também. Vamos ouvir o áudio aqui, ó. Esse programa sem William Cabelo e sem sarcófago perdeu a graça. Mas, pois é, né? Decisão da diretoria da rádio. O pessoal achou que não estava agregando muito, afinal participava e faltava 30. Igual a Leila Pereira falando. Foi embora. Foi embora. E foi embora pelas portas do fundo. Exatamente. Também, o cara quer sair de férias no dia 10 de dezembro e voltar no dia 25 de janeiro? Ué. Só no aniversário de São Paulo? Aí não, né, pô? Alô, Emerson César, porteiro, sempre ouvindo a gente. Faz um tema tranquilo. Quem foi melhor, Luiz Fabiano ou Ricardo Oliveira? Então, a gente fez esse tipo de brincadeirinha. Na semana passada, era ouvinte xingando ouvinte, era ouvinte xingando integrante, era integrante xingando ouvinte. Virou um rolo da. Mas essa foi boa, hein? E o atropelamento do Real, vocês não vão falar? 5-2, e aí que eu queria dizer uma coisa. Eu fui muito criticado aqui nesse programa. Eu fui muito criticado aqui quando eu disse que 5-2 era goleada e vocês disseram que não. 5-2? Lógico que é. 5-2 não é goleada, não. Não, porque eu falei. 5 menos 2, 3. 3-0 não é goleada. Então. Não, 3-0 não é, mas 5-2 como que é. 5-2 é? Não, 5-2 não é goleada. Lógico que é. 3-0 Claro não é que goleada e 5-2 é goleada. 10-7 é goleada? 10-7 é goleada. Não é goleada. Claro que é. Claro que não. É 3 gols de diferença. Porque 3-0 não é goleada e. 3-0 não é. Que não é o quê, cara? Sai fora. 4-1 também é, pô. Tá bom, mas não se 20-17 não é goleada. Não, tá aí. A enquete do dia é. Diferença de gols. 3-0 é goleada? Pra mim, 3-0 é goleada. E pra você, Carlão? Não é goleada. Placar clássico, Carlão. Como não, velho? Mas 5-2 é, né? Não é goleada. Caramba, que golaço do menino ali do Suzano, hein? Não é, do Zumbi. É do Zumbi? Zumbi é verde e branco? É, verde e branco. Golaço. Pra você, 3-0 é goleada, Lupe? 3-0 não é goleada. Pra você, 3-0 é goleada, Carlão? Ô, Chaibe? Não é goleada. Gente, como não, gente? Não é, pô. Claro que é goleada. Tem que ser 4-0. 4-0 é goleada. E 4-1. 8-4. 5-2 é goleada. 5-2 não é goleada. 6-3 é goleada. 4-1 não é goleada. 4-1? Não é goleada. Claro que é, gente. Eu vou pela diferença de gols. Então, mas 3 gols. Então, velho. 3-0 não. Gente, 30-27 é goleada? De jeito maneira. Não, mas porque você aí- tem aí 30, é você handball. não. Aí é Você handball. tem 30, você tira 27, sobra 3. Mas- 3-0 não é goleada, então não é Aí é goleada. handball. Aí falar nos placares desses, 8-5, isso não vai acontecer. Porque aí não é goleada, é show de horror da defesa. Agora, 4-1, 5-2 é goleada e 3-0 não é? Aí você tá sendo incoerente, Fábio Quem tá sendo. Eu não sei explicar isso, mas eu cresci com esse pensamento. Não sei porquê, cara. Aí fica Mas difícil. 3-0 não é. Eu quero opinião, eu não acredito em vocês, eu acredito no ouvinte. Não tem ouvinte 3-0. agora. É que o Eles Eliel estão deve tudo pensar embora. nos Gente, gols marcados. Por 3 exemplo, a 4, 0, 5. Eu penso na penso diferença. no 3-0. 3-0 é goleada. Não é goleada. Claro que é. Claro que não. Apesar O São que- Paulo ontem na Copinha fez 3-0 no primeiro tempo. Não foi goleada. Apesar que pro time do Carlão, ultimamente, 1-0 tá sendo goleada o ano inteiro, viu? Arena CBN. Oferecimento Monkey locação de caminhões Munk e guindastes. monkeymark.com.br. Comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223.
O ano começou e você ainda está com aquela falta de desempenho sexual do ano passado? Calma que a Clínica UpMan vai te ajudar a dar um up de verdade em sua performance sexual. Para você começar o ano lá em cima. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Não perca tempo. 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica UpMan. Aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Monkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e monks do mercado, é com a Monkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Monkmac. Informações 19 3279 0005. monkmac.com.br. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Venha molhar as palavras no Gil Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Arena CBN. São 4h22. Nossa, eu voltei mais perdido que surdo em bingo, hein? Vamos lá. Deixa eu só ver as mensagens. O que foi, Lupe? Eu voltei mais perdido do que camaleão no arco-íris. Olha, aí sim, hein? Essa é nova, hein, Lupe? Essa pode. Vamos mirar lá na frente, vamos caminhar, vamos evitar qualquer tipo de problema. Hoje é dia 13, hoje é 13 Boa de tarde janeiro. aí. E você já tá Raimundo. querendo confusão, cara. Dia 13, hein? 13. 3-0, com certeza é goleada, sim. Sai Mandou fora. aqui, ouvinte. Sai fora. Gente, num futebol que tem média de 2 gols por partida, 3-0 é goleada, sim. Mandou ouvinte. Depende do time. 3-0 pro Flamengo não é goleada. É normal ganhar. Agora, pra Ponte, pro Guarani, é um atropelamento. Isso é verdade. Goleada é ter tomado muitos gols, independentemente de quantos fez. Piteco mandou aqui pra gente. Conhece o Piteco, Carlão? Olha, por incrível que pareça, até os 4, 5 anos, meu pai me chamava de Piteco, cara. Verdade. Brincadeira. Não vai vir? Por quê? Não sei, verdade. Eu acho que é um personagem da Mônica, Por né? falar em seu pai, quando ele estreia? Eu já voltei de férias. Liberamos a vaga do cabelo pra acomodá-lo e não vem. Piteco é um da Mônica, né? do Da turma da Marcelo Mônica. do Maurício de Maurício de Souza. Souza, Isso. Ele é o homem das cavernas. Lembra né? mesmo, Carlão. Lembra. Ele me chamava até os 5 anos de Piteco. Ó, em todas as fotos ele tá com alimento na mão, ó. É o Carlão. Wagner de Hortolândia, 3-0, goleada sim. O outro ouvinte, goleada foi o 7-1 da Alemanha. Segundo o dicionário Aurélio, goleada é acima de 4 gols. Vem comigo, meu amigo. Tá vendo? Eu e o Aurélio então 4-1 não é goleada. 4-1 não é goleada. Boa tarde. Aí eu não posso falar. Deixa eu ver. Se for... Essa é boa, hein? Você pode colocar conta 2,5. Mas, ó, o negócio é pontuar, não importa o tamanho do ponto, viu, amigo? Sim. Só não vai tomar gol contra, hein? E a bola tem que entrar total, né? Se ficar em cima dali, não é gol, já diria o outro. Ai, meu Deus do céu. Boa tarde, amigos. Faz uma enquete aí. Quem faz mais falta pro programa? André de Campinas? Não, André, não estamos afim de caçar confusão com os coleguinhas. É começo do ano. Estamos começando hoje. Vamos devagar. Vamos devagar, porque a gente não quer ficar com um clima tipo Dudu e Leila Pereira. Não, aliás, tá diferente. Tá a gente não quer hein, ficar com esse clima, porque... Isso aí, mano, tá parecendo... Tá parecendo briga de vizinho. De ex-namorado, sabe? Nossa, que um fica falando no outro. Pelo amor de Deus, hein? É igual num clube que eu conheço. A Leila não esquece o Dudu, o Dudu também não esquece a Leila. Sabe aquele negócio que você esqueceu roupa na casa da ex e não vai buscar? Tá desse jeito. Em Campinas velho. acontece muito isso também, tá louco. Na onde?
A ponte. O presidente... Saiu do muro, hein? Não, tô falando... Saiu do muro, hein? Não saiu do muro. Não, porque não fica. O presidente da ponte vai falar que a diretoria anterior, que não sei o que. Que coisa chata, toca pra frente. Tá bom. É igual a Leila e o Dudu. Vai ficar nesse chove no molho aí? Resolve, pô. O ouvinte tá mandando aqui, já estão aceitando currículo pra vaga do cabelo? Não. Ainda não. Já estamos... Tem um que está liderando a... Não, nós já estamos aí com acomodações prontas pra receber. Grande, O JCF tá chegando. E se não der certo, a gente vai fazer um reality. Exatamente. Que vai chamar o Sexto Elemento. O Sexto Elemento. 3-0 é placar clássico, não é goleada. 4-1 sim, 5-3 é goleada. Não, 5-3 não é goleada. Pode ser goleada, essa é a tese de Fábio Scheiber. Não é goleada, porque é questão matemática. Porque você tem 5, você 5-3, tira 3. 5-2 sim. O Fábio Scheiber tá de brincadeira. 5-2, 3. Não dá. No 5-2 não é goleada, não. Goleada é 4-0, 5-0, 5-1. 6-2. 6-2, goleada. O Palmeiras ganhou uma vez do Cruzeiro 7-3. Mas o Palmeiras uma vez perdeu do Água Santa de 6-2. 4-0. 4-0, goleada. 7-3 é goleada? 7-3, goleada. E 7-4? Não. Como que não, gente? Fez 7 gols no adversário. Vocês estão. Eu fiquei sem vir, vocês tomaram uma madeira de cimento, é? Por causa de quê? Endureceu o cérebro? Não é possível. Se fosse. Vamos com o ouvinte, mandou áudio aí, o Eduardo Rorô. Se fosse. Fala aí, boa tarde, rapaziada. Ele é o seguinte, hein, cara. Manda. Você gostaria de saber o que aconteceu na sua ausência aí? Manda aí, vamos ver. Sai fora. Feedback. Os caras estavam fazendo reunião de pauta aí durante o programa, cara. Sério? Ao vivo, os caras fazendo reunião de pauta. Sério? Encabeçado aí pelo Antônio Lucas. Os caras estavam decidindo a enquete do dia seguinte. É verdade o programa, mesmo. cara. Tem cabimento negócio Não desse aí? tem. Não tem. Eu, pelo menos, nas suas apresentações aí, eu nunca vi coisa desse tipo, não, hein? Então, longe de mim querer fazer fofoca, apenas um feedback construtivo. Um abraço. A maior parte dos feedbacks construtivos são fofoca, né, velho? Você já prestou atenção nisso? Fulano chega pra falar pro chefe. Olha, eu queria fazer um feedback pro senhor. Fulano de tal tá 3 dias sem vir. Ou tá indo embora meia hora mais cedo. Mas, ó, é pra ele se enquadrar nos padrões da empresa. E o cara manda por e-mail e coloca. Ele fala assim: não foi só pra você, mas cópia a empresa inteira, né? Cópia oculta. O cara vai almoçar e fala: ó, o cara que não vem aí já vai fazer uns 3 meses. Ó, o cabelo. Põe mais um aí, Eduardo Rodrigues. Olha, antes de vocês pedir participação do ouvinte aí, já pediu. Eu tô aqui no rádio do carro aqui, dando risada sozinho. Sério? Da descontração de vocês aí, um ambiente muito descontraído. É um prazer. Parabéns. Vocês são nota 10. Olha aí. Esse aí, faz o Pix. Passa o nosso Pix pra ele. Esse merece, hein? Assim eu fico feliz, um retorno com áudios assim, me deixa empolvoroso. Já batemos o número de participações do começo do ano, né? Do dia 2 ao dia 10. O último que você vê foi dia 1º, né? Que eu vi não, né? Não, você tava aqui, né? 4 e pouco da tarde. 4 e pouco da tarde. Vai mais um aí, Boa Eduardo. tarde, brother da CBN. E aí? Levi de Limeira. Tudo bem, Levi? Vocês querem montar uma enquete legal hoje? Manda, dia 13? manda. Vai. Pergunta aí, o que o ouvinte acha? Dia 13, segunda-feira. Não rola. Tem o mesmo efeito de uma sexta-feira 13? Não. Abraço. Segunda-feira, dia 1º, até o dia 31 tem efeito qualquer um, pelo amor de Deus. Não rola. Sexta-feira 13 pode ser 13, 7. É sexta-feira, irmão. Segunda? Não, aí não. Sexta-feira é sensacional. Aí não. Sexta-feira é sexta-feira. O que foi, ô Bolacho? Você pôs a trilha aí de fundo. Começa hoje, hein? É, hoje. Começa hoje. Você errou, mas começa hoje. Você ouviu a trilha depois? Não tô prestando atenção no programa. Aí, ó, começa hoje. Eu não gosto, não. Pelos próximos 3 meses, a noite da família tradicional brasileira vai ser incomodada. E aí, a parte da tarde, Sônia Abrão deita e rola, né? Léo Dias. Mas você viu que hoje entra em dupla. Você teria coragem de entrar em dupla comigo no BBB, Lupe? Mas nem a pau. Eu e você. A gente não dura um dia lá. A gente entra agora à tarde, 8 horas, o pessoal tá passando pra pegar a gente embora. Quem é que seria cancelado? Nossa, mas no primeiro diálogo. Foi igual o dia que a gente foi almoçar. Chega alguém aqui. e fala assim, nossa! Eu lembro o dia que a gente foi almoçar aqui? No primeiro diálogo, o Trend Top do Twitter já ia estar lá, já. Pior que a gente cai do Big Brother, a gente não volta pra ser... Cai até em casa. Cai até em casa. Ai, meu Deus do céu. 4h29, vai mais um ouvinte aí, Eduardo Rodrigues. E sem contar que na Xepa não ia dar certo, né? Tudo bem? Ouvindo vocês aqui no trajeto do trabalho. E aí? 5-2 é goleada. Uai. 3-0 não. Como não, meu filho? 5-2 é porque é a quantidade de Mas gols que você leva. Claro, você faz 2, mas tomou 5. Se você falar isso pro Pitágoras, ele infarta se ele tivesse Então vivo. sua defesa tá uma porcaria.
Agora 3-0 nem tanto. Um abraço pra vocês, boa semana. Como é que você vai explicar pro Pitágoras, que fez aquele teorema dele confuso pra caramba? Futebol, Dá um minuto pra mim agora que eu vou explicar minha tese. O Pitágoras fez aquele teorema gigante, põe raiz e não sei o quê. Aí ele vem e fala, ó, goleada... Ele que criou o Pi? Não, o Pi foi o primo dele. Tá. Aí o que acontece? Vem lá, ó, 3-0 não é goleada. 5-2 é. Pitágoras. Mas 5-2 é fazer, mas peraí, você tem 5, você tira 2, você fica com 3. Por que 3 gols de diferença no 5-2 é goleada e o 3-0 não é? Você imagina pra explicar isso pra um matemático, pra um cara que trabalha com números, pra um cara que trabalha com fórmulas, pra um cara que tem tudo ali na ponta do lápis. Que trabalha com HP 12C, né? Aquela HP lá, científica. Eu nunca fui bom em física. Então, gente, como é que vai explicar isso, Fábio Scheib? Não tem condição. Diferença de 3 gols não é goleada independente do placar. Não, sua teoria não está certa, por isso que existe o Inimigos do HP, entendeu? O grupo de pagode, mas que também... Viajou. Acho que eu posso ir embora. Acho que já deu aqui, ó, 4h31. Ô, Lupe, eu vou falar a verdade pra você. Você explanou muito bem. Muito obrigado. Falou de uma maneira... Não tem razão nenhuma. Você falou de uma maneira muito bonita, bem. né? Choveu no molhado, né? Muito bem, como fala... Muito bem explicadinho. Não, você estava realmente bem avalizado, digamos assim. Eu até poderia concordar com você. Oh, que coisa boa. Mas aí seriam 2 pessoas falando besteira. Já saiu lá? Não, então deixa eu mandar um áudio aqui, ó. 5-1 é goleada. É goleada, Lu? É goleada. Goleada. É porque você tem 5, você tira 1, 4. 4-0 é goleada. Bolacha gosta. Já dizia o ex-futuro elemento William Cabelo. É bom, mas se puder evitar. Se puder evitar é melhor, né? Boa tarde, amigos. Sofrendo mais de 4 gols é goleadas, independentemente de quantos gols sofrer. Bem-vindo, Eliel. Obrigado, ouvinte. Estranhamente, hoje só o ouvinte da Vila Industrial rasgando seda. O Pix deve estar correndo solto. Eita. O Alexandre, cuida da sua vida. Calma aí, é nosso ouvinte, tem que respeitar. O Frank mandou áudio, você lembra do Frank ou não? Lembro, é o prefeito de Valinho, né? Não, esse é outro, esse é Franklin. Mas esse é o Frank de Valinho. Esse é o Frank, você tá lembrado dele? O Frank? É. O Frank? É ele. Eu lembro do Genese. Não, o Genese é outro. Não é? Então tá bom. Tem mais gente mandando áudio, nós vamos falar já. O Zumbi, o time do pai do Hendrick, tá eliminando o Suzano, hein, velho? Nossa, mas que feito histórico, hein? E o Vasco, o Scheib? O Vasco tá batendo o tradicional Juventus na Javari por 1-0, agora 25 minutos do segundo tempo. Hoje tem o Corinthians e tem o Palmeiras, hein? Corinthians tem que O Corinthians e o Palmeiras, eles enfrentam clubes empresa. Uhum. Que foi aquilo que eu expliquei bonitinho no começo do programa. Guarani apresentou alguém hoje? Hoje anunciou o Matheus Regis e o Justen, que veio do Fluminense, lateral direito. Aliás, nós, a Carlão de Freitas, você também, porque inclusive você abre, né, a temporada 2025 do futebol aqui. Não sei trabalhando muito. Eu ainda não sei se realmente vai vir, né? Fábio Scheib, inclusive, já fica aí de plantão. Não. Quarta-feira tem compromisso da CBN lá em São Paulo, no Allianz Parque, cara. No primeiro e no último jogo, conta comigo. Então, cara, eu tô com medo dos jogadores do Guarani. A gente tava fazendo ali um exercício, porque você, ouvinte, não sabe, mas a gente já começa a trabalhar agora olhando o jogador, porque na transmissão os treinos são todos fechados, os caras não querem que a gente vá lá, tudo bem, não tem problema. Só que a gente vai ver só o trabalho bruto, tá? Aí na coletiva aguenta. A gente tá vendo a cara dos jogadores porque mudou tudo no Guarani e na Ponte. São vários jogadores novos, todos diferentes. Então, já começa um trabalho aí de identificar rosto com os nomes das duas equipes versão 2025. Vai ser ainda que na Ponte um pouco mais conhecidos, né? No Guarani é totalmente desconhecido. Vai ser uma temporada dura para a questão do reconhecimento facial. Nós vamos aos poucos. Vai ser aquele negócio do Cabela, né? E aí, Lupe, você viu o Zezinho aí? Você fala, não, na verdade era o João Cabela. Vai ser esse estilo. Mas normal. Aliás, transmissão em dose tripla na quarta-feira aqui na CBN, hein? Verdade. A gente começa com Ponte Preta e Novo Horizontino às 6h30. Isso. Depois, assim que terminar, nós temos o segundo tempo do jogo do Guarani contra a equipe do Botafogo de Ribeirão. Isso. E aí, depois, nós temos a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista contra a Internacional de Limeira. Isso. Não, contra a Lusa, tradicional Lusa, que agora é SAF também.
do Palmeiras ele corrige. Obrigado, né? Vai errar outro pra você ver. É que eu marcar pro ouvinte mandar entender bem a situação. Palmeiras e Portuguesa, jogo em dose tripla, hein? Jogos pra todos os gostos, clássico, hein? 2 Guaranis, o da capital e de Campinas, e a Ponte Preta contra o Novo... Aliás, Ponte Preta e Novo Horizontino ultimamente, hein? É um duelo de irmãos. Virou carne de pescoço, Deus me livre. Vambora pro Repórter CBN, já voltamos. Repórter CBN. Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, as regiões Sudeste e Nordeste concentraram o maior número de notas máximas na redação do Enem. Ao todo, 9 alunos em 7 estados alcançaram nota 1000. 2 deles são do Rio de Janeiro, outros 2 de Minas Gerais. Houve ainda estudantes com pontuação máxima em São Paulo, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte. No resto do país, só a região Centro-Oeste registrou alunos com nota 1000, um em Goiás, outro no Distrito Federal. As inscrições para o concurso do Ministério Público da União foram abertas hoje. Serão oferecidas 152 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 13.900. Oportunidades são para técnico e analista em diferentes áreas. Interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do processo seletivo. Inscrições podem ser feitas até 27 de fevereiro. Recife entrou em estágio de atenção por causa das chuvas registradas desde o final de semana. Nas últimas 24 horas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, foram registrados 126 milímetros de chuva. O acumulado é de 30% maior do que a média histórica para todo o mês de janeiro. Previsão para hoje: pancadas com intensidade moderada a forte. E o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos afirmou que a retomada dos ventos fortes de Santa Ana deixará Los Angeles sob condições severas para fogo. O cenário pode expandir ainda mais os focos do pior incêndio da história da cidade. Os ventos podem chegar a 112 km por hora até quarta-feira. As chamas já queimaram uma área maior que São Francisco. O prejuízo pode chegar a 900 bilhões de reais. Horário de Brasília, 4h37. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Colégio Pio 12, turmas 2025, matrículas abertas. Boa tarde para você, nobre Mário Quintino. Quais as novas do trânsito de hoje? Conta pra gente. Mário Quintino também de preto, hein, velho? Era para todo mundo vir uniformizado hoje, ninguém me avisou, hein? Que isso? Mário Quintino tava sumido, reapareceu. Tudo bem, Mário? Boa tarde para você. Feliz ano novo, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue no Sistema Anhanguera Bandeirantes, informações da rodovia dos Bandeirantes, Eliel, porque a situação tá complicada em Jundiaí, 2 acidentes em andamento, a gente vai trazer então essas informações. O primeiro deles, na altura do quilômetro 64, ambos os acidentes são para quem vai no sentido do interior, vem em direção então de Campinas, não tiveram feridos, mas tem interdição, inclusive com lentidão nesses 2 pontos. No quilômetro 64 foi um tombamento de um caminhão, inclusive esse caminhão carregado com uma carga de diesel e por conta disso tem uma interdição ali na região do acostamento da rodovia dos Bandeirantes. A informação da concessionária é que o Corpo de Bombeiros já atua lá pelo local juntamente com a Polícia Rodoviária e a CETESB também deve ir até esse local para saber se teve ali algum tipo de vazamento, como está a situação por conta do óleo diesel. Então, atenção nesse ponto, quilômetro 64 da Bandeirantes, e pouco antes, na altura do quilômetro 50, também aconteceu um outro acidente. Desse outro acidente, os veículos já estão no acostamento, mas para você que vem em direção de Campinas, nesse momento, a rodovia Anhanguera é o melhor caminho na altura de Jundiaí, apesar da movimentação já intensa também. Para quem vai em direção de São Paulo, as 2 rodovias, por enquanto, têm boas condições. A Anhanguera tem uma movimentação um pouco maior em Jundiaí, à altura do quilômetro 60, mas depois melhoram aí as condições.
Então agora, Eliel, a situação é mais complicada mesmo na Bandeirantes, para quem vem em direção do interior, atenção na altura de Jundiaí, a gente vai seguir acompanhando e também trazendo aí essas atualizações. Eliel. Perfeito, Mário Quintino, fico no aguardo do seu retorno então no ponto final para atualizar as informações ao ouvinte da Central Brasileira de Notícias. Até já. Até já. Aproveite que o ano está começando para tirar seus sonhos do papel. Faça um consórcio Embracon e conquiste seu carro sem juros. Acesse embracon.com.br e simule já. Um lugar onde os valores de ontem se somam às necessidades de hoje, construindo um futuro cheio de possibilidades. É onde a tradição da nossa história prepara cidadãos para o amanhã, desde o ensino infantil ao médio. Colégio Pio XII. Matrículas abertas. Ligue 019-3341-3170. Colégio Pio XII. História que acolhe, tradição que renova. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800-591-2223. Ai, 4h42, de volta com a Arena CBN. O cara tá com tempo, hein? O cidadão mandou aqui pra gente, o Vinícius, as maiores goleadas por continente. Nossa, mano. Por exemplo, na África, a maior goleada foi o Adema, que venceu por 149-0. Ah, tá em coisa errada. O Antananarivo. Tem coisa errada. 149-0. Na América do Norte e Central... Fizeram uma betezinha, né? Foi o Summit 32 que venceu o time de Curaçao por 32-0. Já viu o Curaçao ou não? Já acompanhou lá o time? Assou. Não vi. América do Sul, 30 de abril, 73, Oriental 0. Como é que é isso aí? Você pode repetir que eu não 30 peguei. De abril, 73. Eu não entendi o que ele falou. Oriental 0, Campeonato Paraguaio. Que isso, hein, gente? Aí é muita goleada, mas também o cara tá sem nada pra fazer, hein? Tá louco. O outro ouvinte mandou aqui, falou que o Zumbi dormiu no ponto e agora tá jogando com 10. Porque o Zumbi teve um expulso, né? Eu não entendi. Agora que eu entendi. Nossa, você tá lerdo hoje, hein? Pra ser goleada tem que ser 4 gols de diferença. Obrigado. Não concordo, mas o rádio é democrático, né? Faz parte. Vai pra ouvinte que mandou áudio aí, Bolacha. Vamos lá. Salve, rapaziada, boa tarde. Boa tarde. Tá animado, Seja bem-vindo de volta, Eliel, pra comandar a bagunça aí, ou deixar mais bagunçado do que já tava. É uma boas-vindas, professor. Ô, rapaziada, vocês estão falando de reconhecimento facial aí dos jogadores novos? Sim. E o camisa 10 da Macaca, hein? Quem? Fininho. O homem magrinho desse jeito vai voar. Fininho. Elvis é seleção esse ano. Tá brincando. Tô com o retrato pra aqui, vocês, André Frajola, até mais. Não, não tá com esse retrato, não. Tá aqui o retrato. Meteu um filtro. O que é? A ponte fechou com a Herbalife? Tá magreado. O Brigatti já tinha falado na semana passada. O Brigatti deu uma entrevista pra gente aqui, ele falou, ó... Deu com aspiração? Não, ele tá bem, ué. Às vezes a pessoa muda. Aliás, isso é importante pra você, Carlão, e também pra mim. Nós precisamos mudar o shape. Pô, o Elvis Fininho muda, hein? Acabou. Alegrou? Animou? Não. Animou, é? Falando o Elvis Fininho. É um Como que é que falou fora do ar, ô Lupe? Papi? Mandou papi. Falou assim, o nosso 10 tá fino. Vocês são terríveis. Põe mais um ouvinte aí no ar. Vai, Bolacha. Alô, galera da CBN. E aí? Goleada. É 7-1. É isso, é verdade. Goleada. Mas não lembra disso aí. Agora narrar o jogo sem saber quem é os jogadores, de Ponte Preta e Guarani, faz igual o narrador do Maranhão. Como que ele fez? Que narrava Sampaio Correia e Motoclube. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Antônio Wilson, Nova Europa. Nova Europa, que é a terra do Bar da Figueira. Né? Não.
Europa, terra do bar da Figueira. Aliás, final de ano bombou lá, né? E os caras nem pra agradecer a gente, né? É porque a gente... Porque nós levamos de turista pra esses dois bares aí, o Bar da Árvore. O pessoal se planejava pra ir um, mas em outro, né? Mas tá bom, certo. Ajudamos pelo menos, né? Vai mais um ouvinte aí, Bolachinha. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Primeiro, o mais importante, hoje eu comemoro 8 anos de casado. Que legal, JP, parabéns. Quero mandar um beijo pra minha esposa Maristela e dar os parabéns pra ela por ter me aguentado. Ela é uma santa. E a pergunta, se você tiver 3 bois, você vai sair por aí dizendo que tem uma boiada? Não. Eu acho que não, né? Então tem que ter um pouquinho mais de gol e de boi pra usar o sufixo ada. Mas se eu tiver 4 bois, eu também não vou dizer que tem uma boiada. Esse exemplo não foi legal. Essa é uma analogia diferente. Esse exemplo. Olha que defesaça do goleiro do Suzano, velho. Nossa, foi bonita mesmo, hein? Defesaça. Era pra ser 2-0. Não é o Cássio, não. Boa tarde. Carlão, no derby de 2002, no Brico de Ouro, a Ponte Preta venceu por 4-2. 4-2. Foi goleada? Não, 4-2. O Caio Queiroz foi cirúrgico, hein? Mas ele quis derrubar o Carlão. Ele quis tentar pegar o Carlos, mas Carlos muito atento. Ele mantém o argumento dele. Exato. 3 gols de diferença não é goleada. Tá, mas terminando o jogo aquele dia lá, não ficou com a sensação de goleada? Não ficou não, né? Então tá bom. Foi 4-2 não é goleada. Tá bom. Vai pro ouvinte mandando áudio aí. Alô, galera da Arena CBN. Alô, galera. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Um empate de 7-7. Certo. Não é um empate com goleada? Pô, mas aí você tá dificultando demais, hein, gente? É pra mandar o zagueiro dos dois times embora. O goleiro junto. Vai mais um aí, Bolachinha. Fala, pessoal, boa tarde. Arildo. Por pura questão matemática, é simples. Diferença de 3 gols. Continua, Arildo. Vai. Uai, cadê o Arildo? Uai, sumiu. Pagou o homem. Por pura questão matemática, diferença de 3 gols. Isso é coisa do Fábio Scheib que tá cerceando a opinião do ouvinte. Não entendi Ele nada, que mandou hein? cortar o áudio. Mais um então, vai. Arena, Juliano, bombeiro aqui de Campinas. Ô, Juliano. Seguinte, ó. 3-0 não é goleada. 3-0 é placar clássico. Não é goleada. Aquele placar que mostra a dominância do time. Mas não é goleada. Goleada é 4, 5 pra cima de diferença. 3-0 é placar clássico. Valeu. É mais um que tá comprado pelo Lupe, né? que foi? Sem noção, né? Completa. Era melhor não ter voltado. Ainda quer ir pro BBB, né? Imagina. Quer ir pro BBB. Vai mais um aí. É que ele fala baixinho. Nossa. Não existe teoria de goleada, não existe. Toma aí, Lu. Gente, toma aí. Se 4-1 é goleada, são 3 gols de diferença. Aí. 3 gols de diferença. É o quê? É goleada. 3-0, 4-1, 5-2, 6-3. Toma aí. Não tem com frescura. Não, falar que 7-3, 7-4 não é goleada. Aí é minha opinião. Não, aí você me respeita. 3 gols de diferença. Respeita a minha opinião, que eu respeito a sua. Júlio da Vila Industrial. Eu respeito a opinião do Júlio. Segurado aí, velho. Ô, Júlio, sem problema nenhum, mas assim, aí não, né? Pô, Chaves, os caras estão com frescura, velho. O importante é ganhar um jogo, os 3 pontos, na verdade, né? Isso é o mais importante. É coisa que começa já na quarta-feira aí, principalmente Ponte Preta e Guarani, tem que olhar, abrir os olhos aí, que vai ser um campeonato difícil pros dois, hein? Pô, a gente tá falando de outras coisas, o Chaves quer falar de esportes, velho. Bem na hora do Arena, mano. Falar de jogo ainda, que vai acontecer. Tem mais 2 dias ainda pra começar, né? Pô, vamos queimar cartucho. Uma dica aí pra vocês, daqui a pouco vai rolar pênaltis, hein? Ituano 0, Esfera 0 e América Mineiro 1, Fortaleza também 1. É sempre legal acompanhar pênaltis, hein, cara? Do time dos outros, né? Nossa, fala do time dos outros. Claro. Aliás, a torcida da Portuguesa vai poder estar no Allianz Parque, né, Fábio Scheib? Vai. Não pode. Isso é outra questão, outra polêmica também. A Portuguesa é clássico contra os grandes de São Paulo? Claro que é da mesma cidade, ué. Mas claro por que Portuguesa e São Paulo, Portuguesa e Palmeiras pode ter 2 torcidas e Ponte Preta e Palmeiras, Ponte Preta e Santos não pode ter? É incoerente. Boa pergunta. Ou libera pra todo mundo ou não libera pra ninguém. Não é assim que funciona? Concordo. Exatamente. O ouvinte mandou aqui, o Arildo tá completando, foi uma pergunta. Qual que foi a pergunta? E ele tá dizendo que não é goleado. Ótimo, Arildo. 3-0 não é goleado. Respeita a sua opinião.
Resumindo, o Real Madrid levou um chocolate do Barcelona, sendo goleado ou não. Quanto foi o jogo do Barcelona? 5-2. Você tem 5, você tira 2, 3, normal. Mas um chocolate mas normal, para, goleada. Não, normal. O que gols. assusta é que esse resultado normal aconteceu na casa do adversário, né? É um clássico, né? Foi lá na Arábia. É um clássico, né? Um clássico. Não foi no Santiago? Foi na Arábia. Por que no Globo.com apareceu, gol do Zumbi? Não, é o replay. Por que no Globoesporte.com apareceu o Real Madrid na frente? Aí já não sei qual que foi o critério pra mandar o jogo, mas foi lá na Arábia, 5-2. Opa! O Rafinha jogou muito, hein? Temos um adolescente participando aqui, ó. Boa. Enzo de Valinhos. Enzo. Goleada é no mínimo 3-0 de diferença. E o adversário não pode marcar metade dos gols. Portanto, 3-0 é goleada. Enzo! É boa, Enzo. É o futuro, a base vem forte. Se o Enzo disse, acabou. É isso, é muito difícil. É porque, sabe o que acontece, Enzo? O pessoal não entende, cara, essa matemática. O que ele tá dizendo? 3-0 é goleada. 3-0, não, deixa eu ver. Ele tá dizendo isso. Não, não. Goleada é no mínimo 3 de diferença. O adversário não pode marcar metade dos gols. Não, mas então você... Enzo, perdão, então. 4-1 é goleada, 4-2 não. 3-0, ele só erra aqui, ó. 3-0 é goleada, 7-4 não. Então, Enzo, você tá faltando... Não, mas eu elogiei errado, perdão. O que ele tá querendo dizer? 3-0 é goleada. 5-2 é goleada. O que ele tá querendo dizer? Que o adversário, pra não ser considerado goleada, não pode marcar metade dos gols. 6-3. Enzo, 6-3 é goleada. Aí você é da turma do Pitágoras, dessa rapaziada aí que mexe com número. Isso aí já ficou muito complexo. Dependendo da situação, 1-0 é goleada. Aí sim. Imagina um gol pra ser campeão ou pra se livrar de rebaixamento. Eu concordo. Luiz Carlos, né, que mandou mensagem. 1-0 foi goleada pro Goiás e pro monte de time no fim do ano passado na Série B, né? Pro Sport, pro Ceará, pro Novo Horizontino. Pro Novo Horizontino foi goleada contra. Né? Esse 1-0 aí. Enfim, vamos pro intervalo e voltamos já. O que foi, Lupe? Pega lá o celular que eu vou ouvir esses áudios aí, ó. O ouvinte mandou da Arena CBN, depende. Isso. Mas vamos responder não. Não, é da padaria. Não, aqui é do Carlos Batista, manda pra ele aí. Luiz Fabiane de Paulínia, grande Paulínia, sempre ouvindo a gente, hein? Por que você não vê briga entre portugueses com outros times de São Paulo? Infelizmente, Ponte e Guarani tem briga sim. Mas Tandy, o dia que a Ponte ganhou da Portuguesa lá, a gente tinha que ir embora, lembra? Pra passar ali embaixo. A gente ficou, acho que uns 40 minutos na cabine até o... Portuguesa não é fácil não. Os Leões da Fabulosa. Eu gosto desse nome. Bonito. Nome bonito. Igual a torcida da Ferroviária. Já viu o nome? Afeganistão. Muito legal. Vai pro intervalo. A torcida do Nacional também é legal. Almanac. Almanac, o Nacional Atlético Clube. Almanac. É legal. Tá bom. Conhece Almanac? Não. Vou te apresentar. Arena CBN. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Superliga Masculina de Vôlei. Amanhã tem a abertura da 13ª rodada. Tem o Clássico Paulista entre São José e SESI Bauru. Também tem o duelo entre Praia Clube e Joinville. E o Suzano, clássico da Grande São Paulo. Tem Suzano e Guarulhos. O Vôlei Renata joga na quarta-feira, dia 15, contra o Blumenau, às 6 horas da noite. O Vôlei Renata que busca reabilitação porque na primeira partida de 2025 perdeu pro Goiás fora de casa. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN.
4h55 de volta com o nosso Arena CBN. Deu zumbi, hein, gente? O Zumbi passou pelo Suzano 1-0. Está na quarta fase da Copinha? Terceira fase. Terceira fase. Que isso, hein? Grande Zumbi. Vamos para os ouvintes. Hoje nós temos muita gente que mandou áudio, mas muita gente mesmo. Então, para livrar um pouco do prejuízo de áudio, vamos pôr tudo no ar aí, vai. Boa tarde, galera do Arena, tudo bem? E aí, beleza? Espero que sim, né? Bom. Ano novo, vida nova. Já diria o outro. 3-0 é goleada dependendo, né? Vai no seu tempo, querido. Dos adversários, né? Se for Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos. Vai e no seu Santos, tempo. não sei, né? Show de bola, hein? Corinthians e São Paulo. Tá com sono, Carlão. Aí pode-se dizer que é goleada. Agora, Esse tá começando o ano agora, hein? Time de nível Carlão, deu uma baixo, bocejada assim, aqui. né? Série B, javali. Série C, aí não considero goleada, não. Tá bom, então. Abraço. Abraço. Frank de Valinhos. É o Frank, ó. O Frank. O prefeito de Valinhos mandando mensagem. O grande Frank. Vai mais um aí. Pênaltis. Pessoal, aqui é o Gugu taxista. Goleada aconteceu aqui em casa ontem. Sério, Gugu? Tomei 2 caixinhas de cerveja. Foi goleada uma atrás do outro. Pelo amor de Deus. Ó, peraí então. Aí ele tomou 2 caixinhas. Não é esse Gugu, não. Quantas caixinhas? Quantas cervejas vem numa caixinha? 12. Rapaz, 24 é goleada, hein? Muito goleada. 24 é goleada. O cabelo tava junto, porque não é possível, eu tô sozinho. Não, o cabelo 24 pra ele é como se ganhar de 1-0, né? Simples. Pode ir. Abraço pros amigos aí da CBN. Ô, Niel, eu tô com você, cara. Eu acho 3-0 goleada. É o Pedro Engles aqui de Araras. O Santos goleou o São José por 3-0. Ó, é isso aí. Ó, se precisar, pode vir aqui, hein? É isso aí. Vai ser da hora. Manda mais um aí, Bolachinha. Boa tarde, aqui é o André da cidade de Andradas, sul de Minas, capital das Mulheres Bonitas. Opa, vamos pra lá então. Sou santista de coração, mas nasci em Minas e torço pro Atlético e pro Cruzeiro também. Vambora. Acho que 5-0 já é goleada. 3 não é, 4 não é. 5-0 mas aí goleada. também é demais, 5-0 não, velho. Vamos respeitar o peito da pesquisa que vocês fizeram semana passada entre o Santos de 2010 e o Flamengo de 2019. Tem um time também, além de ser santista, que você podia ter lembrado, é o Cruzeiro de 2003. Foi um timaço também. Ó, você vê como é que o Andradas aí ouve o programa? Ele tá acompanhando tudo. Ele falou que o programa é maravilhoso. O segundo áudio que ele mandou. Olha que show. Ó, que legal. Obrigado pela participação. Que ele ouve todo dia. Grande Andradas. Boa tarde, aqui é o André da cidade de Andradas. É o mesmo esse, né? Sul de Minas, capital das Mulheres Bonitas. O que foi, Bolacha? Sou santista de coração, mas nasci... Por que tá repetindo? Você queria tirar uma dúvida? Falta um? Então põe aí no ar o último, vai. O último áudio. Agora você não acha, né? Então tá bom. Tô perdidão, hein, Bolacha? Tô perdidão, Bolacha. Ai, tá bom, Bolacha. 40 anos de rádio, hein, Bolacha? Aguentar Fábio Chaib falando que você tá perdido, hein? O Bolacha depois do Valmir, é o funcionário 2 da CBN. Grande Bolachinha. Tá com o saco cheio de fazer esse programa e ainda tem que ouvir. Tá dormindo, hein, Bolacha? Tá dormindo. Tá bom. Então entrou tudo já, né, Bolacha? Tá bom. Entrou perfeito. Ô, Fábio Chaib, nós vamos pra pênalti em Salto. Quem tá jogando em Salto, hein? Salto de Itu lá. O Esfera, o dono da casa, contra o Ituano, clássico regional aqui, né? Eu achei que você fosse fazer o programa de lá, Chaib. Eu pensei, mas estava muito sol hoje, perigoso fazer assim. Tá difícil, sem cobertura, né? Não peguei cadastro na imprensa. Não é Falando arena, nisso, né? precisa fazer a carteirinha desse ano, hein, Eliel? Não vai mudar, Pode deixar, Faleiro, fica tranquilo. Tô providenciando aqui, Faleiro. E se tiver errado, não muda, não, que os caras vão pegar e depois Me tira uma dúvida, como que é o nome o que o Dudu mandou pra Leila aqui? O que é isso aqui? Agora... VTN, o que quer dizer com isso? Não entendi. Vai tomar suco de caju. Suco de caju. Ele gosta. Eu não tô entendendo. Pô, ele mandou pesado pra Leila, hein, velho? É porque a Leila falou que o Dudu saiu pelas portas do fundo e o Rony tá sendo, pelo menos, segundo a Leila, honesto, né? De aguardar aí profissional. proposta. O Rony tá sentadinho no vestiário, Mas o roupeiro chega. O Rony chega pro roupeiro e aí, tem roupa pra treinar hoje? Os caras falaram, mandaram não te dar, não, Rony. O Rony tá lá, o Palmeiras ligando pra Deus e todo mundo, você quer um jogador? Pô, ele é o mais Mas o que a Leila quis dizer é que não é o Rony que tá se oferecendo pros times. É o Palmeiras que tá falando, o Rony tá disponível pro mercado. Quer?
eu quero, negocia com ele. Não deu certo, então continua. Mas, com essa bagatela que ele recebe no Palmeiras... Quanto? Mais de 1 milhão. O Rony? O Rony. O Rony é mais um do futebol, é uma benção, vai ser difícil ele sair do Palmeiras. Mas a gente ganhando 2 contos aqui na CBN, o cara ganhando 1 milhão lá. Fábio Cheb, o Dudu não tinha contrato com o Palmeiras pra 2025 porque a Leila falou que ele saiu de graça. Saiu de graça, mas teve a proposta, né? Foi um acordo, rescindiu um contrato. Mas deixou de receber 30 milhões. Se fosse em junho, seria 30 milhões pela proposta do Cruzeiro. Ele deu a palavra pro Cruzeiro, mas depois voltou atrás, a Leila bateu nessa tecla, né? Por isso que ela ficou irritada. Mas aí no final do ano, e como um acordo, eles rescindiram o contrato, o Dudu ficou livre. Ele foi bem danadinho, né? Ele foi. Ele foi danadinho. Ele foi. Né? Ele falou, quer saber? Deixa eu ficar quietinho aqui, ganhando mais 30 milhões até terminar o ano. Quebrou a Leila, até porque ele estava interessado no investimento da firma do William Bigode. Mas por isso que ela ficou pé da vida, porque quebrou o esquema do Palmeiras, né? Porque realmente, se ele saísse naquele instante, o Palmeiras ia pegar alguma coisa. Palmeiras tem patrocinador novo, hein? E o Andreas Pereira, vem ou não vem? Por enquanto não, Deu uma parada, né? Quem que é o patrocinador do Palmeiras? Crefisa. Não, agora é outro. Agora é uma Betzinha. Cedeu pra Bet, né? Sempre, né? Enfim. E 111 milhões, né? A camisa do Palmeiras. Meu Deus. 100 milhões do Sporting Bet, podendo chegar a 150 com metas, mais 11 milhões daquela CIO, né? Cabos elétricos, que agora vai patrocinar a Manga. Antes com a Crefisa ela não tinha vai patrocinar o Palmeiras, patrocinador. O departamento comercial adorou a informação do Chave no programa. Não, mas não é o patrocinador do Palmeiras. Ele falou que vai patrocinar a Mancha, não entendi. Não, a Manga. Manga. Aqui, ó. Isso aqui é Manga, chama. Ninguém quer patrocinar a Manga da nossa uniforme, não. Quanto que é pelo uniforme do Palmeiras? Mas eu vou falar um negócio pra você. Se você tem uma empresa e quiser colocar a sua empresa na nossa Manga, é praticamente um patrocínio master, hein? Porque os caras têm uns braços grandes, hein? Olha isso aqui do meu lado. É como se fosse um outdoor sentado. Né, ô Eliel? Por que você tá rindo? O ouvinte botou mensagens erradas aqui pra nós, cara. Não é pra gente não. Ô, irmão, você tá mandando mensagem errada aqui, hein? Gostaria de esperar expressar minha gratidão pelo seu atendimento impecável. Foi terapeuta extremamente antecioso. Para de não é pra gente aqui não, hein, velho? Para de ler. O cara tá agradecendo um serviço aí que é fundamental pro ser humano. Fala que tá errado pra ele mandar certo. Fala que tá errado. Manda aí, tá errado. Manda pra ele, amigo, você mandou pro número errado. Amigo, nós não somos uma terapeuta não, hein? Tá errado aqui, ó. Mas a mensagem é bonita, hein? Acho que o número foi errado aí. Eu gosto também. Sua mensagem foi pro ar. Pra mais de 40. Agradecer a terapeuta, velho. Vambora, começamos o ano, hein? Tchau. Vambora. Começamos o ano, tá louco? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Comece o ano